Olá, espero que você esteja bem. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Salada Mista. Já queria convidar você que está aí assistindo pela primeira vez ou que está começando aqui os nossos projetos, que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém, vai ser muito legal. Hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial, que é a Denise Galvão. Ela que me ajudou muito no meu processo de cura. Ela vai trazer muita informação que eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai sentir que alguma coisa aí tocou no seu coração, vai mudar uma chavinha, como foi assim também comigo e na vida de outras pessoas que também eu tenho atendido, eu tenho trabalhado nos processos de constelação familiar. Hoje eu trouxe até um pouquinho do campo aqui para vocês conhecerem um pouco mais. E eu queria aqui já, né, dar as boas-vindas para a Denise. Fique à vontade, Denise, para que você possa trazer aqui a sua mensagem, né, para as pessoas, que essa mensagem possa alcançar e possa também auxiliar, né, na caminhada, na jornada de cada um. Que legal. Obrigada, viu, querida, por estar aqui. Foi um convite muito inesperado e muito bem-vindo, né? Esse grande campo generoso e poderoso das constelações familiares uniram, né? Sim. O nosso conhecimento, as nossas pessoas, e é muito bom estar aqui. E eu já tinha esse propósito de poder expandir o conhecimento, né? Para que mais pessoas pudessem ter acesso a tudo aquilo que a constelação e o mundo das terapias trazem, né? Não é só a constelação, mas toda busca por autoconhecimento, ela traz para a gente clareza, ela traz para a gente bem-estar. E a ideia que eu estava comentando com você, né, Marcelo? Que bom seria se as pessoas pudessem se sentir assim, né? Sim, é porque maravilhoso. a gente adquire um bem-estar muito grande, né? Quando a gente passa a se conhecer, quando a gente passa a se trabalhar. E a ideia, né, é que mais pessoas possam se sentir assim. Sim. Aliás, eu te convidei em especial porque você contribuiu muito com essa minha nova fase, sabe? O fato de eu estar aqui, de eu estar trabalhando, de eu estar constelando, de eu estar terapeutizando, não só a mim, mas também a outros, é porque no meu processo de cura, de autoconhecimento, você contribuiu muito. Porque quando eu fiz a constelação contigo, eu estava preso muito nos medos, no que as pessoas vão dizer. E, gente, olha, eu quero trazer para vocês aqui, essa informação é muito importante. Quando você tem medo de se expressar como você realmente é, você não está ocupando o seu lugar no mundo. E foi isso que a Denise falou para mim, que virou uma chavinha na minha mente e no meu coração. Então, quando eu descobri que eu posso ser quem eu nasci para ser, e eu só não estava sendo porque eu estava querendo agradar outras pessoas, a passar a imagem que as pessoas gostariam de me ver. Então, eu não estava sendo eu mesmo. Então, já com isso, já é uma grande deixa para a gente falar um pouco disso, Dê. Como que é? Aliás, posso te chamar de Dê aqui? Claro, fica à vontade. Gente, ela fez aqui uma logística tremenda para estar aqui hoje. Então, olha, já é um motivo de muita gratidão ela estar aqui, o esposo dela. Queria mandar, inclusive, um abraço para o Rafael, para o pequeno dela também. Ai, o Bento. O Bento, que deixaram ela aqui em São Paulo hoje. Ela que veio de Araraquara, né? Sim, sim. Veio de Araraquara, veio para uma vivência de constelação nesse final de semana, que foi incrível também. Então, Dê, como que é isso da pessoa encontrar, para quem não conhece, encontrar o seu lugar no mundo? Isso é um dos principais pontos da constelação? Sim, sim, a questão de ordem, né? Uau. Porque a constelação, ela responde a 3 leis, né? A hierarquia, que é uma questão de ordem. Então, quando a gente está dentro do nosso lugar, nós temos força, né? Quando eu quero deixar de cuidar dos meus pais, quando eu quero deixar de agradar as pessoas, quando eu quero deixar de ser mãe do meu irmão, quando eu deixo de ser mãe do meu pai, eu estou adquirindo o meu lugar. Então, quando eu estou no meu lugar, eu tenho força, né? É isso. E eu tenho autorização para ser eu, né? Eu não preciso ficar colocando máscaras, né? E vivendo questões que não diz respeito com a minha essência. Porque quando a gente se coloca num lugar que não é nosso, por exemplo, quando eu quero ser mãe da minha mãe,
Eu estou invertendo uma perigo ordem aí, né? muito, muito significativa. E eu enfraqueço a minha mãe porque eu olho para ela como incapaz. E eu me enfraqueço porque não é o meu lugar, né? Então, eu sou mãe do meu pequeno. Uhum. Então, a ideia é que eu receba da minha mãe aquilo que ela tem de bom para eu poder passar para o meu filho. Mas se eu fico querendo coordenar a vida da minha mãe, eu estou olhando para trás, eu não estou olhando para frente. Então, quem perde com isso? Eu e o meu filho, né? Então, Porque você não está disponível. eu não estou disponível para olhar para ele. Eu estou olhando para trás, então eu não estou olhando para frente, né? E a sua constelação foi uma constelação maravilhosa, Marcelo, porque você estava disponível. Então, tem muito disso também, né? Quando a gente vai para um processo terapêutico, é a nossa disponibilidade em aceitar, em olhar, em querer, né? Gente, não tem nada para ser consertado, não tem nada para ser mudado na gente. Tem algo para ser alinhado, para que a gente possa se fortalecer para seguir. E você é muito forte, né, Marcelo? Gratidão. Você é muito forte. Gratidão. E eu trouxe para você, né? A gente tira algumas vendas e eu falo, você está olhando para o lugar errado. Então, olha para você, toma a sua força e vai, né? Eu te autorizo. Né? E às vezes a gente precisa que alguém nos autorize a ser a gente mesmo. Ou não precisa, Marcelo? Eu acho também. Dá um gás a Não mais. dá? Você é ótimo, vai do jeito que você vai, né? Enfim. Então, essa questão da hierarquia, né? Da ordem, da gente estar no nosso lugar. De eu poder ser só filho, né? De eu poder ser marido, de eu poder ser pai, de eu poder ser quem eu sou. Sem eu querer ficar pegando o papel de outras pessoas. E aí a gente entra numa lei maravilhosa também que o Bert nos traz, que é a lei do equilíbrio, né? Sim. O equilíbrio das relações. Então, é uma troca. A constelação, ela nos traz essas 3 leis para nos direcionar ao fluxo da vida. Então, se eu quero ter uma vida próspera, se eu quero ter uma vida tranquila, se eu quero ter uma vida harmônica, se eu sigo essas 3 leis, a probabilidade de eu ter muito menos problema é muito grande, né? Então, eu estar no meu lugar, eu respeitar a hierarquia, eu agir com equilíbrio, né? Equilíbrio de troca. Então, no meu trabalho, eu ajo com equilíbrio de troca. Sim. No meu relacionamento, é equilíbrio de troca, né? Então, eu respeito essa lei e eu consigo avançar. Quando a gente parte para a lei do pertencimento, que é todos pertencem, então, nada daquilo que aconteceu comigo eu excluo. Isso é importante. Não é? Demais. Eu trago aquilo como um aprendizado, eu incorporo em mim para eu poder ter mais força para seguir. Então, são leis sistêmicas, tá? E para quem tiver interesse, tem muito conteúdo, né, Marcelo, Sim. na internet, porque é algo extremamente simples, não é? Mas é algo que a gente precisa se debruçar um pouco ali para a gente poder ter entendimento e quanto insight sai desse lugar. Uau. Não é? Sim. Inclusive, aproveitando que você está falando muito sobre a força, né? Essa força. É assim, quando eu entrei naquela constelação, eu tinha muitas ideias, muitos projetos. Esse podcast já era uma ideia que eu tinha. Mas vinha aquele pensamento, eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas que tem vontade de realizar, que é, não, quem sou eu para fazer isso? Imagina, o que vão pensar, o que vão falar? E quando você trouxe essa força, você falou para mim isso, você começou a me trazer clareza, é como se tivesse tirado lentes dos meus olhos que só me fazia me enxergar fraco, me enxergar de tipo, não vou fazer. Então, gente, isso foi para vocês que estão assistindo e vocês pegaram isso é uma chave que te leva para um próximo nível. Se você estiver preso nesses tipos de pensamento de quem sou eu, é simplesmente porque você não encontra o seu lugar no mundo. Alguma dessas 3 leis, né, que você passou, que é a lei do pertencimento, né, a hierarquia e o equilíbrio de troca. Gente, isso é para a vida. Se a gente está transgredindo algumas dessas 3 leis, a gente se vê preso em muitas questões, né? Tanto familiar, como também profissional. O dinheiro não vem, ou o dinheiro vem e não fica, ou a gente está insatisfeito com o trabalho, né? E assim,
fazer a constelação para mim foi tão significante que me fez tomar algumas decisões, primeiro a consciência, né, de que tipo, eu não preciso agradar ninguém, eu não preciso ser desagradável também, Claro, claro. mas eu não preciso agradar. Eu tenho o direito de ser eu. Exato, eu tenho o direito de ser eu. Essa é uma fala muito Que gostosa. delícia. Inclusive, eu vou indicar para vocês, até o final aqui do nosso podcast de hoje, eu vou pedir para Dê deixar aqui o arroba do Instagram dela, que, meu, ela traz tantas dicas de falas sistêmicas que você pode usar no dia a dia, para você se desprender de emaranhados com o pai, com a mãe, né, com a família, com o serviço, né, no seu âmbito profissional. E aí, falando dessa hierarquia, por exemplo, qual que é o erro que a maioria das pessoas comete, assim, que acaba trazendo emaranhados para a sua vida? É a questão de querer ser maior que os pais, né? Então, eu julgo os meus pais. Eu olho para eles e eu julgo. Minha mãe poderia ter sido assim, meu pai poderia ter sido assim. Eu não tenho sucesso na minha vida por causa dos meus pais. Então, a gente entra num lugar ou de julgamento dos pais ou de espera, né? Então, quando a gente espera receber dos pais aquilo que a gente não recebeu na infância, eu não tenho sucesso, Marcelo. Quem espera não tem resultado. Então, se eu fico numa posição infantil, esperando receber dos meus pais aquilo que eles não me deram na infância, eu não cresço profissionalmente. Uau. Eu não cresço. Porque eu entro num compasso em que eu espero que o governo me dê, que os pais me deem, que alguém financie as minhas ideias. Então, eu entro num lugar que eu não tenho força. Eu não me responsabilizo por aquilo que eu quero, né? Porque eu julgo, né? Quando eu olho para os pais numa posição de julgamento, né? Achando que eu faço melhor que eles, eu estou infringindo a hierarquia. Porque os pais vieram antes, eles viveram coisas possivelmente mais difíceis do que aquelas que eu vivi, né? Então, eles me passaram aquilo que eles conseguiram passar. E a constelação é maravilhosa porque quando a gente olha, né, para os pais, deste lugar de não julgamento, porque eu quero estar em consonância com a lei da hierarquia, porque eu quero prosperar, eu quero ir para frente. Então, deixa eu olhar para os meus pais. Deixa eu olhar para eles como eles são, né? Como eles são de verdade. E aí eu olho para o homem e para a mulher. Quem foi o meu pai como homem e quem foi a minha mãe como mulher, né? Que tipo de criação eles receberam? Que tipo de traumatizações eles passaram, né? E aí eu olho para os meus avós. Sim, né? Olha o movimento, você... Eu olho para os meus avós, porque olhando para os meus avós, eu entendo o tipo de criação que minha mãe teve. E entendendo o tipo de criação que minha mãe teve, eu consigo entender por que ela cuidava de mim daquela forma. E aí a gente começa um processo que se chama reaparentalização, né? Uau! Eu começo a olhar para esses pais de um lugar mais harmônico. E aí eu começo a trazer para mim a responsabilidade de que hoje eu sou responsável por mim. Hoje eu sou adulta, né? Quem cuida de mim sou eu. Então, eu sou o meu pai e a minha mãe. Eu sou. Eles me deram o que foi possível, né? Então, a gente infringe a lei da hierarquia quando eu me acho mais do que os pais. Quando eu julgo os pais. E aí eu tenho problema com o chefe, Marcelo. Porque se eu julgo os meus pais, a hora que eu chego na empresa... Qualquer hierarquia a gente tem problema. Qualquer hierarquia a gente tem problema. Eu tenho problema com chefe mulher, eu tenho problema com chefe homem. E aí dá um monte de enrosco, né? Tem problema com sogra. Essa da sogra é legal, essa da sogra é legal. É legal? Já para começar a esquentar aqui, para o pessoal começar a pegar dicas. Isso. Que fala que você indicaria para essa mulher ou esse homem que está olhando para os pais, sentindo... Com julgamento? Com julgamento. Tá. Uma fala, eu vou aqui sentir, você me diz, eu vou aqui... Isso. Ai, queridos pais, eu julguei vocês. Né? Então, é importante a gente trazer para a consciência essa questão, né? Do julgamento. E reconhecer a realidade. E eu sinto muito por isso. Queridos pais, eu julguei vocês e eu sinto muito por isso. Eu não reconhecia a grandeza. Eu só reconhecia aquilo que eu não recebi. De uma visão infantil, eu não conseguia receber
perceber que o que eu recebi de vocês foi grande demais. O que eu recebi de vocês, nada paga, que é a minha vida. Gente, então eu olho, eu reverencio, né? Uhum. Eu reverencio. E eu recebo de vocês aquilo que é bom. O que não é, eu deixo com vocês. Porque a gente traz muitas dores das nossas da infância, né? A gente traz e é legítimo e a gente não... Quando eu digo essas frases, eu não estou passando por cima das minhas dores, né? Eu estou reconhecendo as minhas dores, né? Dando um bom lugar. Dando um bom lugar para elas, né? Dando um bom lugar para elas. Então, quando eu reconheço que eu julguei, quando eu reconheço que aquilo que eu recebi é maior do que os traumas, do que as questões, eu consigo entrar num lugar de força. Porque, por mais que tenha havido condições difíceis, eu tô vivo. Você tá vivo. E a vida foi além, né? Exato. Que no seu caso e no meu, nós temos filhos. Sim, sim. E a vida foi além. Foi além. Foi além, né? Então, assim, se eu tô vivo, é porque todo crescimento pós-traumático foi maior que o trauma, né? Então, eu tô vivo. Então, só o fato de estar vivo é algo... Generoso, né? Grandioso. Grandioso, é. Uau. É. E é curioso, porque você faz esse movimento, né? É uma postura interna, tá, gente? Você não precisa chegar no seu pai, na sua mãe, Sim. porque pode ter gente que É uma tomada de consciência. É uma tomada de consciência, porque pode ter gente que vai falar, Denise, mas meus pais são falecidos. Ok, né? Mas dentro de você, você encontra esse lugar, essa postura interna, né? Essa reverência. Queridos pais, gratidão. Eu julguei vocês, mas agora eu me coloco no lugar de pequeno. Deixar a falta de lado, Exato, né? O que faltou. O que faltou, né? Eu faço as pazes com o pouco. Uau. Denise, você falando isso me remeteu à memória, porque é assim, eu tive uma infância bem... Como que eu posso, assim... A gente teve uma infância muito simples de recursos, né? Quando eu me entendia por gente, meus pais a gente morava numa área livre, né? Que é aqui perto do Butantã. O pessoal conhece mais como favela, carinhosamente, eu não quero ofender ninguém. Mas quando eu me entendia por gente, que eu comecei a ir para a escola, as pessoas falavam, me davam um apelido, sabe? Olha, lá vai o favelado. Então, assim, a gente teve uma infância muito... a gente teve escassez, sabe? Não passamos fome, como muitas famílias dizem. Sim. Mas eu vi faltando, às vezes, coisas em casa. Eu já presenciei a empresa de energia elétrica cortar luz, cortar água. E isso deixa um trauma na gente. Sim, sim. E você falou sobre julgar os pais. Eu tenho pais maravilhosos, viu, gente? Viu, Dê? Meus pais foram incríveis, assim, no quesito de dar amor, de dar carinho, de educar. Às vezes corrigia quando precisava, né? Sim. E eu sou totalmente grato a eles, mas no meu subconsciente eu tinha julgamento sobre eles. Sim. Por exemplo, eu achava que minha mãe, ela deveria ter... Olha, gente, como isso é importante. A minha mãe deveria ter agido de forma diferente com relação às finanças. Eu não gostava de ver minha mãe debruçada sobre a mesa, chorando sobre as contas. Aquilo me incomodava. Sim. Então... eu tinha um julgamento sobre isso. Com relação ao meu pai, eu pensava assim, meu pai podia ter feito mais, entendeu? Para não deixar faltar as coisas em casa. E meu pai ia trabalhar de bicicleta para poder vender o passe, para aumentar, para isso complementar a renda de casa. Sim. Então eu não percebi o quanto eu julgava. E quando quando na minha constelação eu fiz esse movimento, eu me emocionei demais. Sim. Por quê? Porque eu não queria parecer que eu estava julgando os meus pais, mas eu julgava. Sim. E reconhecer é muito importante. Reconhecer. Então é muito bom quando você traz essa informação para as pessoas que estão fazendo isso de forma inconsciente. E aí elas percebem que a vida delas não estão fluindo em alguma área e não sabem por quê. Por quê? Então, olha, gente, se vocês derem um pouquinho mais de atenção, primeiro para você, para a sua vida, e começar a se questionar por que a área da sua vida não está fluindo e que isso pode estar atrelado a um julgamento com relação aos seus pais, procura pensar se o que os seus pais receberam dos pais deles, de repente não foi muito menor, né, do que você recebeu.
né? E tá tudo bem, né, Sim, Dê? Tá sim. tudo bem, embora às vezes a gente se apega tanto no passado. Eu costumo dizer que o passado ele não existe mais, ele é só uma memória, né? Dói essa memória. A gente dá um bom lugar para isso, Sim, sim. ressignifica aquilo e vê que o passado, aquele trauma do passado pode ter forjado um Marcelo mais forte, uma Denise mais forte, Sim, com certeza. não é verdade? É um processo evolutivo, né? Evolutivo. É uma pressão. E essa pressão faz com que haja evolução. É uma pressão. Então, todas as pressões que você sofreu, né? Todos os traumas que você sofreu, se você está vivo, é porque a força da vida ainda foi maior. Aquilo me fez mais forte. Exato. Uau. Exato. É. E o julgamento, ele vem da criança. Porque o adulto é capaz de olhar para os pais desse lugar. Meu pai vendia o passe para poder sobrar dinheiro em casa. Mas a criança não tem essa percepção. Eu nem sentia falta de nada na infância. Sim, sim. Meus pais ficavam preocupados, ai, tá faltando. E pra gente tivemos uma infância maravilhosa. Mas quando a gente vem pra vida adulta, mas com uma postura infantil, Sim. a gente começa a olhar de forma infantil. Nossa, isso é um checkmate. E aí eu começo a olhar com uma postura adulta, né? Começo a olhar para uma postura adulta. Quem são essas pessoas? De onde elas vieram? O que elas sofreram, né? Então, geralmente, quando a gente está no processo de julgamento dos pais, né? A gente está numa postura infantil. E aí, criança não desenvolve nada, então, né? deixa eu fazer um movimento aqui. Essa parte subjetiva. Não, criança desenvolve, muitas coisas, né? Sim. Mas, assim, essa questão subjetiva, né? Cognitiva, comportamental, a criança não tem essa capacidade ainda. Então, se eu venho para a vida adulta e eu tô olhando para os meus pais, sentindo falta das coisas, eu tô tendo uma postura infantil. Sim. Eu tô esperando receber deles aquilo que eu ainda não recebi. E aí eu pergunto, como que a gente desenvolve na vida, né? Você me fez essa pergunta na minha constelação, porque eu comecei a lidar com dinheiro muito criança. Eu cuidava de carro na USP para fazer um troquinho. Meus pais não me pediam, mas a gente fazia isso. E eu comecei a lidar com dinheiro muito... E você me fez essa pergunta, que é, Marcelo, uma criança sabe lidar com dinheiro? Sim. Não sabe. Não sabe. Judiação, não sabe. E aí eu estava lidando com as finanças... De uma forma infantil. Criança, eu quero tudo e quero agora. Né? Então, quando eu tenho dinheiro, eu não penso numa recompensa adiada, numa recompensa lá na frente. Eu quero tudo e quero agora. Então, se eu estou numa postura infantil na minha vida adulta, eu vejo um óculos, eu já tenho um. Eu pego e compro. Por quê? Eu ajo na impulsividade, né? Eu sou impulsiva, então... qual a outra característica da criança, né? Com relação a dinheiro, eu quero tudo e quero agora. Eu não sei administrar. Não. A criança, você tem uma nota de 100, né? E 4 de 10, para ela, aquele volume é maior. Então, criança não tem noção de valor, né? Não tem noção de valor. Então, é importante a gente ter essa noção, porque eu, como adulto, eu vivo de acordo com aquilo que eu ganho. Sim. Então, se eu estou gastando mais do que eu ganho, eu estou numa postura infantil. Porque eu não tenho noção de valor de dinheiro, daquilo que eu recebo e daquilo que eu gasto. E isso amarra a nossa vida financeira. Completamente. Tá anotando aí, Gabriel? Completamente, né? Completamente. A gente fica totalmente perdido, né? Não sabe. Então, qual que é a postura adulta, gente, para você lidar com dinheiro, né? É meta, planilha, cálculo de gastos, planejamento, né? Faz ali uma planilhinha por escrito, né? Pode ser numa folha sulfite, papel e caneta ali. Quais são os gastos fixos que eu tenho, né? Quais são os gastos que eu tenho com lazer? Quais são os gastos que eu tenho com presente? Qual é meu planejamento a médio prazo? Eu quero ir para onde? Eu quero fazer o quê? Porque, gente, o querer depende de um eu. Se não tem um ser atrás da consciência que fala assim, eu quero ir para tal lugar em 2025. É muito difícil isso se concretizar. Eu quero criar o meu podcast. Tem que começar a planejar. Foi como foi aqui. É isso.
a execução de algo, né, ele depende de um querer. Uhum. E o querer depende de um eu para poder ser executado, para poder ser desenvolvido, né? Uhum. Então, eu saio de uma condição de eu objeto, onde eu sou um objeto, que eu faço o que as pessoas querem, eu só pago conta, eu saio dessa condição de eu objeto e eu passo a ser um eu que existe. Tem gente que nem tá existindo, então. Não existe. Complicadíssimo. Sobrevive. Sobrevive. Olha, gente, olha, eu queria até trazer uma atenção para cá, porque a gente começou a falar de constelação familiar e a gente já está falando da área financeira. Porque a constelação familiar, algumas pessoas confundem. Ela acha que... Uma pessoa falou, mas como que é isso? Eu levo minha família toda na terapia, né? Seria lindo se fosse, né? Sim, mas sim. nem todo mundo está disponível, né, para olhar para suas questões. Sim. Então, quando uma pessoa que não conhece a constelação e ela quer buscar autoconhecimento, se desenvolver, deixar esses emaranhados familiares para a ancestralidade, né? Sim. Ela que faz esse movimento de procurar, ela vai trabalhar qualquer área da vida dela. Qualquer área. Qualquer área. Porque é sistêmico, né? O que é o sistêmico? O sistêmico é que tudo está conectado, né? Então, como eu lido com uma coisa, eu lido com todas as outras. Então, a forma que eu lido com os meus pais, eu lido com o meu dinheiro, eu lido com o meu cônjuge, eu lido com os meus filhos, eu lido no trabalho. É a forma que a gente se relaciona, né? A gente leva para todos os outros lugares. Então, uma constelação, quando você faz, você mexe ali bom, tem que ter uma queixa primeiro, Marcelo. Eu quero olhar para o meu relacionamento afetivo. Ok. Montamos a constelação, a pessoa tem várias tomadas de consciência. Importante dizer que a constelação é embasada em métodos psicológicos. O Bert Hellinger, que foi quem organizou, tá? Ele organizou as constelações familiares, ele trouxe esse arcabouço desse conhecimento científico e teórico, tá? Então, a constelação não é algo criado. Não, ela é embasada ela é fundamentada em muitos métodos psicológicos. E estudos também, né? Jung, Freud, todo mundo, né, trouxe contribuição para a constelação. O Bert compilou esses conhecimentos. Acho importante dizer isso. Sim. Acho muito importante. Sim. E aí você traz um tema para constelar. Denise, quero constelar relacionamento afetivo. Beleza, vamos olhar para isso. E aí a gente monta a constelação, olhamos para essa questão. A tomada de consciência que você tem aqui, com relação no seu relacionamento afetivo, ele reverbera para a sua parte financeira, reverbera no seu trabalho. Por quê? Porque você volta para a causa raiz dos problemas. Uau. A constelação ela tem essa capacidade de diagnóstico. Ela é um diagnóstico fino. É algo preciso. Você vai ali onde está o X da questão. Então, quando você pega o fio, você começa a desemaranhar. Você pega o começo e você começa a puxar. Então, tudo vai se desenrolando junto. Não é curioso, Marcelo? Às vezes a gente constela um tema, né? E aí, de repente, você começa a perceber que outras áreas da vida começam a andar. Eu sou prova viva disso. Eu também. Eu sou prova viva. Porque, assim, quando eu procurei as constelações, primeiro que eu tinha um punhado de dúvidas, de medos. Eu achava que eu estava entrando em um campo espiritual e de espiritual a gente nem entra nesse aspecto. Não entra, viu, gente? É importante. É importante as pessoas saberem disso. Porque tem gente que pensa, mas isso é o quê? É magia? Não tem nada a ver. Isso foi um compilado de dinâmicas, né? Que foi desenvolvida por psicotrauma, terapia familiar, gestalt, hipnoterapia, psicanálise. É um compilado de conhecimentos, gente. Sim. Desculpa te cortar, Marcela, mas eu acho importante válido dizer, né? Existe a consciência individual, a consciência coletiva do clã. A consciência espiritual é algo que o Bert Hellinger coloca. Nós não entramos neste campo porque é algo sagrado e do sagrado só o sagrado. Gente. É incrível. Então, assim, quem estuda Bert Hellinger, quem vai a fundo nas constelações, reconhece que esse campo, a gente não entra nesse campo espiritual. Eu estou amando ler os livros dele. É maravilhoso. Ele é maravilhoso. É de uma profundidade, né? O Bert foi filósofo, teólogo, né? Maravilhoso. E ele estudou todos os ramos da consciência, o Bert estudou, né? A consciência é a forma como a gente interpreta a realidade.
E então, alguns lugares, né, da constelação familiar que traz essa questão espiritual é uma outra corrente, Sim. né? Eu desconheço, Sim. né? Eu desconheço e assim, eu acho tão importante e bacana esse podcast, Marcelo, para que a gente possa desmistificar essas coisas Exato. também. Essa né? foi uma das intenções também, né? Além de trazer o meu testemunho de vida, né? Sim. De desmistificar, porque as pessoas estão precisando de cura, elas estão necessitadas tem algo que está doendo, mas Sim. elas têm medo de olhar, Sim. né? E tem uma frase que eu acho muito bonita, que é aquela caverna que você tem medo de entrar, é a que esconde o tesouro que você procura. Eu acho essa frase incrível. Eu já vi várias vezes o Júlio, né, que é o meu professor, um grande amigo nosso, ele trazia essa frase porque realmente eu tinha medo de entrar. Então, quando eu pesquisei sobre o campo das constelações, o meu casamento estava praticamente destruído. Imagina. Eu estava entrando no ano de 2021, pensando assim, nossa, eu vou entrar mais um ano casado, eu não queria estar mais... E eu enxergando questões ali na minha esposa, que eu pensava que era sobre ela e era sobre mim. Então, quando eu comecei... É sempre sobre a gente. Sempre é. E aí, eu vou sempre trazer esse testemunho, porque minha esposa é maravilhosa, minha esposa é uma bênção, você conheceu ela, uma linda. pessoa... além de linda, ela me ajudou muito no meu processo de evolução. E é isso que eu quero trazer também para as pessoas, que é possível ter uma vida harmônica. O casamento é uma escola de evolução. Nossa, gente, como é? O casamento é uma escola de evolução. Como é? E aí, nesse processo de fazer as constelações, eu comecei a perceber que questões que eu tinha com ela era exatamente aquela força maior que estava me empurrando para uma evolução. Sim. E aí, quando eu começo a constelar algumas coisas com relação ao meu casamento, eu percebo que eu estava casado com a minha mãe, praticamente. Então, eu escolhi uma esposa inconscientemente que tem o mesmo, assim, tem jeitos parecidos com o da minha mãe. E eu amo minha mãe, com certeza iria também amar minha esposa, mas de uma posição errada, né? Não de... Fora de lugar. Fora de lugar. Sim. E isso conta aí pra gente, o que sabe, nesse movimento de pessoas que estão também tendo dificuldades no casamento, que nem aqui a gente fez um movimento de olhar para os pais, né? Sim. Como seria um movimento aqui no campo de casal, relacionamento de casal, né? Casamento é uma escola de evolução, viu, gente? E aí é uma escolha diária. O que eu escolho? Se isso é um degrau para eu subir ou é uma parede para me afastar? Então, é uma escolha. Né? No caso, nós escolhemos ser um degrau para subir. Então, beleza. Estou com essa dificuldade, eu vou subir aqui esse degrau para que eu possa ter um casamento harmônico. Porque eu escolho estar casado. Eu escolho ter um casamento harmônico. Eu escolho viver junto com alguém. É uma escolha. Porque se a pessoa, de repente, não tem esse eu que escolhe, de novo, né? É o eu que escolhe. É a sua consciência que escolhe. Então, é importante você ter essa postura interna, né? Eu quero que o meu casamento dê certo. Eu quero ser feliz. Eu quero ter um casamento harmônico. E dentro dessa escolha, existem muitas coisas que podem ser feitas, né? Para que o casamento possa voltar a fluir. Tá, beleza. Primeira coisa, equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca. Maravilhoso. Porque, gente, você imagina que eu tô aqui no meu casamento e aí eu dou... Imagina que tá assim, ó, equilíbrio de troca. Homem e mulher estão na mesma hierarquia, ok? Não tem um mais forte e um menos forte. Não, os dois são fortes iguais. Os dois são fortes iguais. E o relacionamento é troca, né? Então, hoje eu sirvo um café com bolacha pro meu marido. Amanhã ele serve um café com bolacha e um chocolatinho de menta. No outro dia, eu passo já a servir o café na cama. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que o relacionamento ele vai crescendo na medida que os dois vão trocando e incrementando um pouquinho a mais, né? Mas imagina que ou a esposa ou o marido, tá? Dá e dá.
isso cria um desequilíbrio muito grande. Então, um parceiro está aqui em cima e o outro está aqui embaixo. Geralmente, quem dá se sente sobrecarregado e geralmente quem recebe se sente em dívida. Faz demais, fica cansativo. Fica. E cria uma distância, né, entre os dois. E aí, geralmente, um dos dois vai embora. Porque está muito desequilibrado. Então, não tem como equilibrar isso aqui. E normalmente quem vai embora... é quem recebe mais. Quem recebe mais. Se sente na dívida. Sabe aquela coisa assim, gente, mas eu dava tudo pro meu cônjuge e ele foi embora? Exatamente por isso. Já vi muitos. Né? Porque a pessoa se sente sufocada. A pessoa, e quem está aqui em cima, gente, quem dá, geralmente tem a pretensão de controlar também, né? Então, eu dou... Porque o doar demais é uma forma de controle. Eu dou para poder controlar. Para poder mandar. Isso é pesado. Isso é. É pesado. Então, assim, atenção, né, para os doadores aí de plantão. Atenção. Então, assim, eu tenho todo o direito, como ser existente, não sobrevivente, de dar e receber. E como que eu posso receber do meu marido ou da minha esposa aquilo que eu preciso? Verbalizando, gente. Outra coisa imprescindível no relacionamento, né? Então, equilíbrio de troca. E outra coisa, verbalizar. Meu amor, eu preciso que você faça o jantar hoje. Eu vou chegar mais tarde do trabalho. As pessoas têm dificuldades de falar, né? De pedir. Sabe por quê, Marcelo? Não merece. Acho que não merece? Não, elas não conseguem reconhecer o que elas precisam. Sim. Aí a gente volta para o eu sobrevivente, né? Eu não reconheço o que eu preciso. Então, se eu tenho consciência de quem eu sou e daquilo que eu preciso, eu consigo verbalizar para o outro. Olha, eu preciso de mais atenção. E ter essa postura é desafiador, né? Para quem não consegue, né? Um exemplo, eu não peço porque a pessoa vai se ofender. Eu vejo, às vezes, nos meus atendimentos, Sim. algumas pessoas, eu não quero ficar pedindo. Entendi. Mas então você quer o quê? Por telepatia não dá, né? Você não quer pedir, você quer o quê, então? Entendeu? É um comportamento extremamente infantil. Porque a criança, no imaginário dela, ela acha que os pais têm obrigação de saber o que ela quer. Que os pais vão imaginar o que ela quer, entende? É só chorar que o pai imagina. Exato. É só eu chorar, é só eu fazer uma birra que meu pai imagina o que eu preciso e me dá. Na vida adulta não é assim. Não é assim. Então, imagina que você está triste, você está chorando ali no cantinho, né? Uma esposa. E o marido chega e pergunta, o que que é? A pessoa fala, não é nada. O que que a pessoa faz? Pega, vai embora. Ele falou que não é nada. Entende? Então, as pessoas não são adivinhas. E é importante. A comunicação é a base de um relacionamento bem-sucedido. De qualquer relacionamento bem-sucedido. Tanto no trabalho, quanto no relacionamento afetivo. É a base. Né? Então, eu saber me comunicar com assertividade. O que é ser assertivo, Denise? Eu falar o que eu preciso de uma forma adequada. Porque até nisso, às vezes a gente erra. Às vezes a gente é agressivo na fala, É né? passivo. Sim. Quando eu sou passivo, eu não falo o que eu quero e não faço o que eu quero. Eu estou num lugar de passividade. Aí, só que o passivo, chega uma hora que o pacová enche, então ele vai para a postura agressiva, que é o passivo-agressivo. Ele vai e ele tem uma fala extremamente agressiva. Cansei de falar. Exato, né? Você não faz o que eu preciso. Tá, mas você verbalizou? Então, a gente vai para um lugar de uma postura assertiva, que é, eu falo o que eu preciso de uma forma adequada. Entende? Entendo. Então, a base do relacionamento afetivo é o equilíbrio de troca. Essa questão da comunicação assertiva também ajuda demais, né? E você sempre, gente, trazer para você, né? Como você se sente quando? É uma frase para construir pontes. Anota aí. Vamos lá. Como eu me sinto quando? Meu amor, eu me sinto extremamente triste quando você esquece de trazer as coisas do mercado. Ou frustrada, né? Meu amor, eu me sinto frustrada quando você esquece de trazer as coisas do mercado. Né? Então, eu saio de uma postura de julgamento e eu vou numa postura de como eu me sinto. Como você se sente. Exato. Puxa, eu me sinto extremamente triste quando você fala alto. Me agride os meus ouvidos, eu não gosto. Então, você para de julgar o outro e você traz para você. Eu me sinto. Você não está apontando o dedo para ele. Você está
dizendo como você Como se você sente. se sente. Uau, gente. Como eu me sinto Anotou quando... aí, Gabriel? Ai, maravilhoso, Gabriel. Maravilhoso. Eu me sinto muito feliz e grato quando o Gabriel interage aqui com a gente, Então, né? exatamente. Vou- E aí, gente, como que eu faço para gravar? Eu uso. Então, usem essa frase. Saiam daqui, né, do podcast aqui, dessa... Quando vocês forem fazer alguma coisa, saiam e usem essa frase, né? Nossa, eu me sinto tão feliz quando você vem aqui. Uhum. Nossa, eu me sinto tão bem quando você diz que eu tô bonita, quando você diz que meu cabelo tá bacana. Sabe uma coisa assim? Sim. Né? Por quê? A gente começa a usar. Porque, gente, não adianta. Conhecimento em excesso é prejudicial. Obesidade intelectual. Que horror! Então, vamos começar a usar as coisas que a gente aprende na prática, né? Vamos começar a colocar em prática, Sim. porque senão a gente fica um eterno buscador. Busca. Os meus clientes terapeutas, né? Eles curso. Ok, já tá bom de curso, né? Vamos colocar na prática aquilo que você aprendeu. Primeiro com você mesmo, trabalho pessoal. Eu aplico aquilo que eu aprendo, né? Para que depois eu possa desenvolver outras mentes e outros corações, né? Eu coloquei isso para mim. O quê? Assim que eu fiz que eu passei pela constelação e eu vi o quanto isso foi transformador para mim, para minha esposa, como eu me relaciono agora com os meus pais, deixando também de ficar naquele papel de salvador. Sim. O que eu fiz? Eu falei, gente, isso é maravilhoso. Uhum. Fui procurar uma formação. Tá. Procurei o Júlio, que é o meu professor. Você é uma das minhas professoras lá, né, no núcleo do Júlio. O Júlio, inclusive, vai vir gravar comigo na próxima semana. Maravilhoso. Gente, super indico. Vocês União acompanharem. Cursos. União Cursos. Maravilhoso. Fiz o curso com o Júlio. Assim que eu fiz o curso, eu não deixei para depois. Já comecei a divulgar o meu trabalho. Isso. Já estou atendendo Isso. muito. Isso. Inclusive, a minha... É que você tem uma bagagem também, né, Marcelo? Ah, você grato. tem bagagem, né? Você tem bagagem de Gente, coach. ouvi isso. Você tem bagagem, Dessa querido. professora maravilhosa, ele gente. Ele tem curso de coach. Você tem curso de coaching, Eu tenho a formação né? em coaching Tá. de 2017, fiz Ah lá. a formação em coaching. Passei pelo método IP com o Pablo Ah Marçal. lá. Eu assisto as mentorias Ah do lá. Wendel Carvalho, Ah só lá. gigantes. Isso, então Eu assim, gosto muito. tem base para trabalhar, né, gente? Importante, tá? Escolher bons consteladores, gente, muito importante, muito importante. Gratidão pela parte que me toca. Ela já que Claro, fez um merchan do adoro. meu trabalho. Reconheço. Mas você sabe que uma coisa eu coloquei uma postura. Você viu até que eu te perguntei com relação aos clientes que procuram e você me trouxe uma chave que é incrível, porque eu não quando eu acordo, eu sempre tenho um mantra comigo, é uma oração. Tá. Numa outra ocasião eu passo, mas sempre eu tenho comigo assim, como eu posso contribuir com a vida de alguém hoje? Eu não estou preocupado mais com o dinheiro. Então, isso que você me passou numa outra conversa foi fundamental para eu não ficar apegado Sim. apenas nisso. E o que você poderia dizer para essas pessoas que às vezes quer fazer a constelação, tem medo ou acha que a pessoa só quer o dinheiro? Queria que você trouxesse uma mensagem para essas pessoas, Tá. sabe? Que se permitissem, esquecesse o dinheiro agora, porque eu acho que sai muito mais caro passar 10, 15, 20 anos com esse sofrimento Sim. do que investir, sabe, ali um valor que vai trazer um resultado para a vida dela, como foi comigo. Porque constelação, gente, ela é cara porque ela tem um valor. É o que ela entrega, é o que o método entrega. E bons profissionais pagam cursos caros. E eles têm que ser remunerados por isso. É um serviço que a pessoa está prestando. A gente sai de um lugar de benevolência, não é benevolência, mas a gente sai de um lugar filantrópico, né? É um serviço. É um serviço. E a constelação, ela é um instrumento extremamente poderoso e tem que ser muito bem tratado, tem que ser muito bem cuidado. Então, escolham profissionais com calma, com parcimônia, não levem em conta o valor, tá? O preço, porque a constelação tem valor. O que eu dizia pro Marcelo a respeito do dinheiro? Aquilo que você pensa o dia inteiro é o seu Deus. Então, se você pensa em dinheiro o dia inteiro,
é aquilo, o dinheiro é seu Deus, é aquilo que coordena a sua vida, é aquilo que modula o seu comportamento, é aquilo que condiciona os seus pensamentos, tá? Ok. E aí, quando a gente tem um propósito, né, de trabalhar para que as pessoas tenham e recebam esse bem-estar que a gente sente, porque, gente, é um bem-estar maravilhoso. Parece que você tira um saco de pedra das costas. Eu que o digo. Você sai de uma constelação, cara, você sai parece que você tem a capacidade de voar, porque você deixa para trás muitas coisas, né? E aí eu falava isso para o Marcelo, eu falei de não ter medo de entrar em contato com os clientes e com os pacientes, achando que o cliente ou o paciente vai achar que você quer o dinheiro dele. Porque, primeiro, quem é um bom profissional não precisa do dinheiro da pessoa. Não. Não, eu não preciso do seu dinheiro, né? Eu quero que você se desenvolva. Eu tenho capacidade de fazer dinheiro de diversas formas. Eu desejo, eu acho que é essa a palavra. Sim. Eu desejo que você receba aquilo que eu recebi. Eu desejo que você tenha a possibilidade de prosperar. Para quê? Para quê? Porque eu quero que o meu filho conviva numa sociedade melhor. Eu quero que as pessoas se harmonizem de uma forma, né? Eu quero poder chegar num show e ter pessoas saudáveis ali. Eu quero poder ir no mercado e eu quero poder conversar com a moça do caixa, sabendo que ela tem condições de cuidar dos filhos dela. Enfim, porque, gente, quando a gente se cura, a gente é instrumento de cura para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Então, o objetivo da gente olhar para o cliente, né, e oferecer para ele uma ferramenta extremamente poderosa é para que a cura dele reverbere e mais, para que a gente possa começar a viver num lugar mais saudável, com consciências mais saudáveis. Porque tudo, gente, depende da sua consciência, daquilo que você pensa o dia inteiro. E a constelação te ajuda. Ajuda muito. A trazer vários níveis, outro tipo de consciência, a expandir a consciência, né? Então, de repente, a gente vê algo pequeno. Depois que você faz uma constelação, você entende que nada é pequeno, né? Tudo é significativo, tudo faz parte. E aí eu começo a ter cuidado com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, né? Da forma que eu me relaciono. Eu acho que é por aí, né, Marcelo? Então, quando eu entro em contato com os meus clientes, olha, tá tudo bem por aí, vamos continuar a sua sessão, vamos fazer mais alguns movimentos. Eu estou olhando para ele, eu não estou olhando para o dinheiro dele, né? Porque o dinheiro é algo que vem. O dinheiro é algo que vem. Então, primeiro eu trabalho, primeiro eu desenvolvo meu propósito e não é que eu espero, né? Mas eu recebo por causa da lei da troca. Então, se eu entrego muito, eu recebo muito. Se eu entrego pouco, eu recebo pouco. Tem referências bíblicas com relação a isso. Tem, inclusive, me conta. É uma que diz assim, se você semeia pouco, pouco também colherá. Sim. Né? É aquela que a gente costuma chamar de lei da semeadura. Sim. Se você semeia pouco, não tem como você colher muito. E eu acho interessante isso que você está falando, porque, primeiro que, como eu falei, né, mudou a minha forma de lidar com as pessoas, com a vida, com a esposa, com os pais, com os irmãos. Entendeu? Que também eu tenho muitos irmãos, são todos maravilhosos. É muito bom viver, ter harmonia, não ter aquela questão assim de eu não falo com meu irmão. Tem gente que tem só um irmão e não fala com esse um. Você imagina? Como que seria? Então, a pergunta agora, eu queria tirar a dúvida das pessoas que estão assistindo também. Por exemplo, porque eu já atendi, não querendo expor ninguém, que eu não cito nomes, mas eu já atendi pessoas que me traz a queixa. Marcelo, eu começo um relacionamento e do nada me dá uns 5 minutos, eu quero terminar. Marcelo, eu todo relacionamento eu faço pela pessoa e a pessoa acaba indo embora. Ou então, assim, nos meus relacionamentos eu tenho que cuidar da pessoa. Eu só arrumo pessoas que não têm postura. Dependentes. Pessoas dependentes. Tá. Então, assim, como que as pessoas param nesse tipo de emaranhados? Nesses tipos de... Posso falar problemas? Pode. Problemas. Como que as pessoas vão parar nesse tipo de problemas e como que elas podem, num movimento, às vezes, trazer para a consciência uma fala sistêmica, elas possam sair desse papel, ou pelo menos dar uma inclinação para a sua atenção para isso. Tá.
Tá. Primeiro é identificar qual é o desafio, Uhum. né? Qual é o desafio que eu estou vivendo agora? Traz para a consciência, dá nome para isso, legenda, ok. A partir disso que eu estou vivendo, né? Qual lei sistêmica eu estou infringindo? Eu estou me achando maior que meus pais? Eu estou numa relação de troca desigual? Eu estou excluindo pessoas? Então, por exemplo, em relacionamentos afetivos, Marcela, um problema que a gente vê muito, é muito comum, né? A gente vai para um relacionamento afetivo novo, mas exclui os ex-parceiros. Essa exclusão dos ex-parceiros faz com que você acabe trazendo para você pessoas com a mesma personalidade dos excluídos. Então, tudo que eu rejeito... Então, tudo que eu rejeito, né? Isso é Jung, tá, gente? Tudo aquilo que eu rejeito acaba voltando para mim de alguma forma. Por quê? É algo que eu preciso ainda trabalhar, né? Então, quando eu olho para esses ex-parceiros, né? E assim, gente, eu não preciso aceitar o que aconteceu, eu não preciso gostar do que aconteceu, é dar um lugar. Então, essa pessoa passou pela minha vida, ela me traiu, ela foi muito má comigo. Ok, o que eu aprendi com isso? Dar lugar a isso, gente. Né? É um desafio. Poxa vida, e tem a confusão que as pessoas fazem com constelação é que eles falam que a gente quer, não vou, tchau, não vou para esse lugar. Eu escolho trazer o saudável para vocês, né? E deixo as críticas com quem é da crítica, tá tudo certo. Então, eu olho para esse parceiro e eu reconheço que todo aquele sofrimento causado, tudo aquilo que foi vivido, ainda trouxe algo para mim. Então, hoje, se eu não me permito mais viver relacionamentos abusivos, é porque eu passei por um tipo de relacionamento abusivo onde eu aprendi que eu não quero viver mais aquilo. Então, a pessoa pertence ao meu sistema porque ela me ensinou que eu não quero mais viver um relacionamento abusivo. Entende? Então, se a pessoa exclui, Marcelo, fica uma informação no sistema ali. Eu acho que eu vou ali tirar uma roupa que eu deixei na máquina. Eu vou estender, Gabriel. Porque, nossa, às vezes a gente deixa... Realmente a gente vai pegando algumas coisinhas de relacionamentos passados. Sim. E realmente a gente costuma pôr aquela repulsa. Uhum. E aí a gente não percebe que é esse tipo de comportamento que acaba atraindo pessoas iguais. Uhum. Aí, gente, olha, ela deu praticamente o caminho das pedras para você. Sim. Que está passando por um relacionamento que é um desafio para você. Sim. Percebe, então, procura olhar qual dessas 3 leis que você está infringindo, se é a lei do pertencimento, se você não se sente pertencente àquele sistema familiar, ou se você exclui alguém. Porque a gente vê muitos casos de exclusão também na família, que está relacionado a um pai alcoólatra, a um irmão homossexual, que até nos dias de hoje a gente vê esse tipo de movimento. Sim. As pessoas não consideram irmãos que nasceram e viveram poucos meses, que ela não chegou a conhecer. Uhum. Todo esse tipo de exclusão traz emaranhados também. Uma informação para o sistema. Uma informação para o sistema, tá, gente? É informação. Então, imagina que nós temos um campo de ressonância, e esse campo de ressonância é um campo magnético, tá? E é uma informação. Então, imagina, vocês estão ouvindo a minha voz aí, tá? Quem que leva a minha voz até vocês? É um campo. É um campo de informação. E é o campo... A constelação, ela trabalha dentro deste campo. É um campo de informações, né? Então, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que existiu na sua vida está nesse campo. E se eu excluo, essa exclusão, ela começa a fazer uma pressão. Para quem quer estudar, gente, é Rupert Sheldrake que traz essa questão dos campos morfogenéticos, tá bom? E aí... essa informação, ela começa a fazer uma pressão na minha consciência. Ela imagina, é frequência, né? Então, imagina que você está vibrando aqui. Se tem uma pessoa que vibra aqui, você não chega na sua frequência, certo? Só que o nosso campo familiar, todo mundo vibra mais ou menos na mesma frequência. Então, por isso que as informações do nosso campo familiar ficam chegando pra gente. Porque a gente está na mesma frequência. E sair dessa frequência é muito difícil.
Por isso que a gente fica repetindo padrões familiares, porque a gente vibra na mesma frequência. Então, quando eu entendo que eu estou vibrando na mesma frequência familiar, num objetivo de pertencer àquele campo de informação. Quando eu entendo que eu pertenço ao campo de informação, mas eu posso vibrar diferente. Eu sou um objeto de cura para o meu clã familiar. Uau, então você se curando... Isso, eu ajudo a curar você ajuda os a meus. curar os seus... Mesmo não sendo esse o objetivo, Sim, né? Eu você olho... se cura para si. Isso, então eu olho... Então, exemplo, gente, eu olho para minha mãe e falo, mamãe, eu sou igual a você, igualinha. Tudo aquilo que eu julgo em você, eu tenho em mim. Lógico, gente, nós fomos criados, né? Então, enfim, a gente é uma esponjinha psíquica. E aí eu olho, mamãe, eu sou igual a você. E eu julgo você. E hoje eu peço permissão para que eu possa fazer diferente. Eu quero continuar sendo sua filha. Eu pertenço ao nosso clã familiar. Mas eu peço permissão para fazer diferente. E quando eu olho para a mãe fala assim... a mãe, né? A gente sente. Porque o que toda mãe quer, gente? Proteger. E possibilitar que os filhos sejam felizes. Sim. Né? Até as mães mais adoecidas, as mães mais traumatizadas, as mães que doam os filhos para adoção, na verdade, no âmago da questão. Gente, eu não estou falando na superficialidade, eu estou falando lá no côncavo convexo, no negócio profundo, num negócio de alma. Né? É algo instintivo, você quer proteger sua cria. Entende? Então, toda mãe é instintivo. Toda mãe, ela quer o melhor para o seu filho. E aí a gente olha para a mãe e fala, mamãe, posso ser diferente de você? E ela fala, vai com Deus. E aí eu começo a me libertar dos padrões familiares. Mas é só quando eu reconheço que eu sou igual é que eu posso fazer diferente. Uau. Isso é uma virada de chave, João Marcelo. Foi uma virada de chave para mim. Me ajudou muito. Eu ouvi a minha voz no telefone gravando um vídeo do meu filho. Eu falei, a minha voz é igualzinha da minha mãe. E eu falo da mesma forma que ela, né? E quando eu percebi isso, quando eu reconheci isso, eu falei, ok, se eu quiser eu posso ter um tom de voz mais doce, né? Eu posso ser diferente. Mas é só quando a gente reconhece que a gente é igual. Legal, o que me cativou muito no seu atendimento, inclusive, também é a sua voz. Você tem uma voz acolhedora, você tem um olhar de atenção, isso é muito importante. Para quem é terapeuta, para quem tem vontade de mergulhar. É muito importante ter esse olhar, né? De você realmente entender a pessoa. Eu vou citar um exemplo que aconteceu hoje. Lembra que eu falei? Vocês também lembram, aí tá na gravação, que eu sempre acordo, eu faço a minha prece e na minha prece tem quem que eu posso ajudar hoje, ou como eu posso contribuir na vida de alguém hoje. E vindo aqui, eu desci um lance de escada que a gente desce do 10º, né, do 11º aqui pro 10º, a gente desce de escada, né, aqui do prédio. Eu não sei qual que é o X da questão do prédio, lógica, né, Gabriel? É a lógica. Mas aí o que acontece? Eu encontrei com uma senhora, ela estava com um uniforme, né, eu acredito que ela trabalha na manutenção aqui, ela estava com um uniforme de copeira. E aí subindo lentamente com uma dor no joelho. E ela desabafou comigo. E eu não quis ignorar. Claro. Ela falou, que dor no joelho, que não sei o quê. Aí ela passou a mão, eu já pedi pro... Aí desabafou, né? Não vou dar mais detalhes, senão... Sim. Tadinha, vai prejudicar o trabalho dela, não é a intenção aqui. Mas ela começou a desabafar. E eu parei um pouquinho, mesmo com a minha... Com pressa. Com a minha correria, com o meu... Correria não, né? Eu tenho também o meu horário tudo ali, um cronograma, tudo certinho. Eu parei um pouquinho e falei, não custa. Sim. Aí eu falei assim, sua dor é no joelho direito? Ela falou, é. Eu falei assim, você tem alguma questão com seu pai? Ela falou, olha, meu pai já é falecido. Mas assim, ela começou a desabafar. Aí eu trouxe algumas informações já terapêuticas. Tá na minha veia, sabe? Eu sei que eu poderia ter oferecido o meu serviço, mas foi só um bate-papo. E ela falou para mim, acabou abrindo, olha, meu pai isso, meu pai aquilo, a minha mãe isso. Então hoje eu faço pelos meus filhos, eu tenho que carregar meus filhos nas costas. Ainda bem que eu não dei nomes aqui, né? Mas aí eu falei assim, olha,
você acha que carregar tudo isso nas costas não pode causar uma dor no joelho? Sim. Aí ela falou assim, Eu falei assim, você tá no papel de salvadora, você tá querendo salvar todo mundo. Sim, sim. Aí, um pouquinho que eu falei, veio a emoção, percebi que veio a emoção. Olha, o meu irmão me pediu ajuda, aí eu fui falar com a minha sobrinha, filha dele, aí ela já achou ruim comigo. Sim, porque olha só. olha o tanto De problema, né? problemas Que ela tá trazendo para ela mesma. Aí eu dei para ela algumas falas sistêmicas, né, que ela poderia fazer. Legal. Aí ela me perguntou, você é de qual religião? Eu falei, eu não tô falando com você de forma religiosa, eu tô falando mais terapêutica. Terapêutica, né? Sim. Porque eu não misturo mesmo, claro, né? Claro, acho que esse coisa campo terapêutico ele é tão abrangente que ele pode atender quem acredita, quem não acredita, quem acredita em coisas diferentes. E a questão é mais assim, se foi procurado, né? Se alguém parou ali comigo e me pediu, sabe, desabafou e eu puder ajudar de alguma forma. Sim, sim. Por que não? Ordens da ajuda, né, Marcelo? Eu só ajudo quem me pede ajuda. Sim. Né? Eu falei isso pra ela. Ela falou, nossa, isso é verdade. Eu só ajudo quem me pede. Que se eu entro num lugar de começar a ajudar as pessoas que não me pedem ajuda, eu tô numa postura salvadora. E essa postura é extremamente desgastante. E, na verdade, a pessoa que tá nessa postura, ela salva para cobrar depois. Isso esconde um trauma também da pessoa. Sim, na verdade é uma vontade de salvar os pais, né? E ela quer ser aceito de alguma forma. Sim, como eu não salvei meus pais, agora eu vou salvar quem tiver aqui perto de mim, né? E por trás tem essa necessidade de aprovação, né? Se eu fizer por ela, ela vai gostar de mim. Bacana. Uau, gente, que papo bacana isso aqui, viu? Que, assim, é terapêutico a gente conversar sobre isso, né? E a gente já está chegando aqui no final do nosso episódio do podcast Salada Mista de hoje. Que legal. Eu espero que tenha sido para vocês, assim como foi para mim também. Eu me emocionei. Que legal. Quando você estava fazendo a fala sistêmica. Eu não sei se você percebeu aqui, eu quase me afoguei. Sim. O Gabriel estava ali também. Eu não sei se era o resfriado dele ou se ele estava chorando. Quase ofereci um lencinho ali pro Gabriel. Ai, Gratidão a todos vocês que ficaram aqui até o final do nosso episódio de hoje. Eu queria abrir mais uns minutinhos aqui para você fazer suas considerações finais, trazer uma mensagem para quem está nos assistindo. Já aproveita, quero convidar você novamente para deixar o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês receberem a notificação. Eu acredito que a gente vai caminhar, a gente pode caminhar juntos. Conteúdo de muita qualidade aqui no Salada Mista. É o que eu quero, viu? Essa é a intenção. É gostoso você ter um lugar onde você pode se apoiar. Tá indo para o trabalho, escuta algo bom, né? É importante a gente se conectar com informações boas, com certeza. Muda a frequência. Muda a frequência. Você às vezes está aí sempre, sabe, cabeça cheia, pega a sua condução. Pega o seu fone, põe um podcast. Vamos não escutar precisa coisa ser só boa. o meu, mas escutar coisa boa. Escutar coisa boa. Tem os vídeos da Denise Galvão lá no podcast. Deixa também o seu @, tá? Deixa. E aí faz suas considerações finais. Deixa. Lá no meu Instagram, @ddgalvão_, tem bastante conteúdo. Eu tenho também um canal no YouTube, Denise Galvão, que tem alguns vídeos sobre meditação, sobre constelação familiar, sobre psicotrauma, né? Eu também faço uma pós em psicotraumatologia para entender mais a psique humana, né? E como que o trauma afeta o corpo. Então, é um caminho, gente, maravilhoso. É uma jornada, né? Então, não existe um platô, não existe uma chegada, né? É um processo em que a gente vai se desenvolvendo todo dia um pouco e a gente vai se sentindo bem e esse bem vai passando para o outro, que vai passando para o outro, que vai passando para o outro. Então, eu digo que é algo que eleva, né? Não só a nossa consciência, mas aqueles que também estão ali ao nosso redor. É um processo. A felicidade é o caminho. É o caminho. É o caminho, né? Então, o futuro é o presente bem vivido. Uau. Né? Então, vamos viver bem hoje, né? Se conectar com coisas boas, com pessoas boas. Gratidão, meu querido. Gratidão mesmo você ter vindo. Que bom encontrar pessoas boas na vida. Ficou maravilhoso esse podcast. Eu achei também. Vai ajudar muita gente.
vai ser Isso. realmente... E quem tiver dúvida, né, Marcelo? Entra Sim. lá no nosso canal, deixa perguntas, deixa lá. Exato, Não é? exatamente. É um prazer trocar. Se vocês quiserem também, já também fazer esse contato terapêutico, né, com a Denise Galvão, manda mensagem para ela, tem um link da bio lá no Instagram dela. Tem, é só para fazer terapia. Isso, vai procurar, sabe? Maravilhoso. Se curar, ficar bem. Terapia. Tenho certeza que vai ser um caminho assim. A gente não promete um mar de rosas, né? Sim. A gente promete que seja mais leve. A gente promete companhia. Para olhar para suas dores, para passar por lugares difíceis. Então, você tem ali a nossa mãozinha junto para ajudar, né, no processo. Verdade. Eu costumo dizer assim, sozinho você pode ir rápido, mas com companhia você vai muito mais longe. E uma palavra que a Dê deixou aqui pra gente, que é sobre desenvolver. Eu percebo que na vida, vou pegar aqui um desses bonequinhos, a gente vai passando por várias coisas que vão nos envolvendo, que a gente vai dando importância, coisas que a gente... O que é dar importância? É você exportar de fora, importar para dentro. E nisso a gente vai se envolvendo com muitas questões da vida. São traumas, problemas, dificuldades, rejeição. E desenvolver é justamente fazer o contrário disso. Você se desenvolver desses emaranhados, dessas questões, você fica com a vida muito mais leve. A gente não promete que nem fala assim, olha, chegamos num patamar que... Não, porque a vida continua. E a vida, ela é uma caixa de surpresas pra gente. Então, você tá bem agora, pode acontecer algo amanhã. Porém, amanhã você já tem mais maturidade, você tem mais consciência para poder lidar com recursos para poder lidar com as questões. Com certeza. Denise, muita gratidão por esse podcast. Eu também amei receber você. Obrigada. Gratidão também ao Gabriel por nos auxiliar aqui. Obrigada pela paciência. Muita gratidão a todos vocês que ficaram. Compartilhe esse link com alguém que pode ajudar. A gente lá, né, Marcelo? Exatamente. Muita gratidão. Até o próximo episódio. Se Deus quiser. Beijo. Beijos.